Você tem mania de controlar muitas coisas ou tem pensamentos negativos que você acaba exagerando? Então, esse vídeo é para você. Hoje eu vou lhe dar algumas dicas de como diminuir esse tipo de pensamento. Esses pensamentos se caracterizam por uma negatividade excessiva, onde a pessoa sempre pensa que aquilo que ela está vivendo ou vai viver sempre vai ser pior. Então, ela tende sempre a exagerar a situação, achando e sempre levando para o lado da negatividade. E é muito comum as pessoas com esse pensamento não conseguirem enxergar o lado positivo da coisa. Ela sempre vai olhar o lado negativo e sempre vai dar mais ênfase a esse lado catastrófico e negativo. No início da minha graduação, eu estudava numa cidade e morava em outra. Então era comum que nos finais de semana eu tinha que viajar para poder encontrar os meus parentes. E nesse período eu sentia muita ansiedade. Então era comum eu me pegar no ônibus pensando que o carro a qualquer momento podia bater, ele podia acontecer alguma coisa e eu tinha que ficar acordado para poder fazer alguma coisa, para poder ir lá onde o motorista estava e puxar o freio de mão, algo do tipo assim. Porque eu achava que eu podia fazer alguma coisa para reverter aquela situação, eu achava que eu podia controlar aquela situação. E isso é um indício de ansiedade, né? Isso é um exemplo desse tipo de pensamento exagerado. Então, para mim, era inconcebível entrar no ônibus e pensar que aquela situação, assim, que a viagem ia ser tranquila. Eu não conseguia pensar nisso. Eu sempre achava que ia acontecer algo de ruim. Então, esse pensamento ele foi muito frequente durante um tempo e o processo de terapia me ajudou muito a lidar com isso. E hoje eu vou trazer algumas técnicas que eu aprendi para lidar com esses pensamentos. Dito isso, vamos às dicas. Mas antes, eu queria que você pegasse papel, caneta e barbante ou algo do tipo. Se você não tiver agora, você pode fazer com papel mesmo. A primeira dica é: se permita viver experiências novas. Não tenha medo do novo. Por quê? Quanto mais a gente vive experiências novas, mais a gente passa por essa situação ansiógena da gente não saber o que esperar. Então, quanto mais a gente se arrisca no mundo, quanto mais a gente explora, a gente cria bagagem, cria repertórios, né? Para poder lidar com aquilo. Então, quanto mais a gente vai experienciando as coisas, vai se permitindo sair dessa zona de conforto, mais a gente consegue é, eliminar esses pensamentos, consegue viver um outro lado, consegue ver que aquela situação que antes parecia algo totalmente negativo, totalmente catastrófico, pode sim acontecer de uma forma positiva. E é por isso que a segunda dica é: saia da zona de conforto, né? Como eu já falei, quanto mais a gente se permite sair do lugar que a gente está, melhor é para a gente começar a entender e ver as coisas de uma forma diferente. Porque se você ficar o tempo inteiro achando que aquela situação é ruim, é negativa, sempre vai ser ruim, e não tentar e não se permitir passar por ela, você nunca vai saber se é ruim ou não. Até agora, a única coisa que você tem é o seu achismo. Então, você precisa começar a trabalhar com a questão do teste. Então, teste, experimente, veja as coisas veja as coisas como elas são e não pelo viés e não assim pelo seu olhar, pelo que você acha das coisas. Então, tente mais, explore mais e conheça melhor as situações para poder julgar depois se é boa, ruim ou neutra também. Outra coisa é que a gente aprende, com essas experiências, a gente aprende a ficar mais tolerante à frustração. Então, quando a gente está preso ali na nossa zona de conforto, a gente fica com medo de que aquela situação ruim aconteça. Geralmente, esses pensamentos surgem quando existiu anteriormente algum evento, alguma situação parecida com aquela e que foi ruim. E aí a pessoa tende a achar que todas as outras vão ser. Então, quanto mais você se permitir viver as situações ruins, boas, neutras, quaisquer que sejam, mais você vai começando a relativizar
a coisa e começa a entender que a vida é isso, tem experiências boas, ruins, outras nem tanto, e assim vai, né? Então isso ajuda e prepara a gente para lidar com frustração. A outra dica é investir nas relações sociais. É muito comum que na internet as pessoas tenham a sensação de que podem controlar as coisas, podem controlar a hora que você fala com a pessoa, quando você vai responder aquela mensagem, e isso acaba gerando muita ansiedade porque a gente começa a achar que o mundo e as relações sociais elas são, na maior parte do tempo, maravilhosas. Por quê? Porque a gente escolhe, a gente é que escolhe o que a gente quer ver e quando a gente quer ver. Mas quando a gente parte para as relações reais, cara a cara, a gente vê que não é bem assim. A pessoa ela pode não pensar tanto no que ela vai dizer, como ela pensaria quando ela está digitando. Então, às vezes você vai. Quantas vezes você não já parou para responder uma pergunta e pensou, não, acho que eu não vou dizer isso, vou falar isso daqui é, porque pode ser menos agressivo para essa pessoa escutar, ou algo do tipo assim. Então, na maioria das vezes, quando a gente está no presencial, a gente não para muito para pensar. Então, as coisas saem mesmo diferentes do que é esperado no mundo virtual, né? No mundo virtual é aquela coisa bem linda, todo mundo se ama, todo mundo se adora, todo mundo se curte, mas quando chega na vida real não é bem assim. Então, lidar com as relações face a face, realmente, elas ajudam você a entender que o ser humano é isso, o ser humano é complexo e ele é passível de erro também, né? Não existe esse ambiente onde a pessoa vai ser perfeita e vai gostar de você o tempo inteiro, como aparenta ser nas redes sociais, né? Então, acho que investir nas relações presenciais e aprender a lidar com pessoas, né? E não simplesmente evitar, achar que sempre vai ser aquela coisa ruim. Acho que se permitir mais vai fazer com que você consiga lidar melhor com essas situações aversivas na sua vida. Tem até uma história que ilustra isso, que é de um jovem gamer que foi dar uma entrevista para uma repórter que perguntou a ele o que ele achava do mundo real. E ele respondeu: os gráficos são bons, mas a jogabilidade está bugada. Aqui eu vou ensinar outra técnica que eu aprendi. Você vai desenhar um boneco. Vai colocar aqui sua cabeça, né? Enfim, desse jeito. Aqui tá o nariz, ou era para ser o nariz. Tá. E aí, você vai pegar o barbante, ou se você não tiver, pode ser papel. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse barbante e vai pensar assim: qual o tamanho da preocupação que eu tenho em relação àquela coisa? Então, eu vou usar de novo o exemplo de quando eu estava no ônibus pensando lá aquelas coisas. Então, um dos pensamentos muito frequentes que eu tinha lá era de que o ônibus a qualquer momento poderia bater, que a qualquer momento alguém poderia bater no ônibus e acontecer um acidente e o motorista não ia dar conta de fazer alguma coisa e eu que tinha que estar acordado, né, o salvador da pátria, tinha que estar acordado ali para poder fazer alguma coisa. Então, assim, aí vocês vão pensar sobre os pensamentos que você tem e dividir. Eu vou usar aqui como exemplo dois, né? Mas vamos supor que o tamanho da preocupação que eu tinha de que o ônibus ia bater era desse tamanho aqui. Então, vocês estão vendo o barbante aqui, ó, bem grande, né? Então, tem esse barbante. A outra preocupação que eu tinha era que o ônibus poderia ser assaltado. Aí a preocupação também está do tamanho desse outro barbante aqui. E qual é a ideia? Você vai pegar todos os barbantes e preocupações que você tem, vai juntar assim e tentar colocar aqui dentro da cabeça que você desenhou, né?
E aí a ideia é que quando a gente tenta colocar todas essas preocupações na nossa cabeça de uma vez, a gente, na maioria das vezes, não consegue, né? Você tem que apertar muito aqui, fica muito difícil concentrar tudo dentro da cabeça para poder caber mesmo na nossa cabeça. Então, a ideia é a gente entender que a gente já tem muita coisa para a gente pensar no nosso dia a dia, muitas preocupações, e que muitas vezes essas outras preocupações, quando elas não têm uma função, não são muito, vamos dizer assim, benéficas, tanto para a nossa saúde quanto para a nossa vida, assim, preocupações que não vai agregar em nada, a gente acaba ficando muito cheio, né? Com a cabeça muito cheia de preocupações. Então, a ideia é que a gente busque diminuir cada vez mais as preocupações, né? Então, essa é a ideia. Se você gostou desse vídeo, curta, e se achar que esse vídeo pode ser interessante para outra pessoa, compartilha para ela. E me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo diferente por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Incrível! Isso só acontece comigo.